Existe uma realidade objetiva com Cynthia Sue Larson. Esta pergunta vai dissolver tudo o que você acredita saber sobre o universo ao seu redor. Nos próximos 60 minutos, você vai entender exatamente como sua consciência não está apenas observando a realidade. Ela está selecionando ativamente entre múltiplas linhas temporais que coexistem em superposição quântica neste exato momento. Aqui está a promessa concreta. Você vai descobrir o mecanismo pelo qual sua atenção focada colapsa ondas de probabilidade em experiências sólidas, e como esse processo explica fenômenos que a ciência convencional descarta como impossíveis. Duas portas de curiosidade vão se abrir agora. Loop número 1. O resultado surpreendente dos saltos quânticos documentados. Casos verificáveis onde pessoas acordaram em versões diferentes de suas próprias vidas, com evidências físicas que contradizem suas memórias, mas que todos ao redor confirmam como sempre verdadeiras. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva do efeito Mandela coletivo, quando milhões de pessoas compartilham memórias idênticas de eventos que os registros oficiais dizem nunca aconteceram, e como isso não é falha de memória, mas rastro residual de linhas temporais colapsadas. As apostas pessoais são absolutas. Se você está apenas observando uma realidade fixa, então suas escolhas são ilusões e o livre-arbítrio é ficção. Mas se você está criando realidade através do colapso consciente, então cada decisão que você toma está literalmente bifurcando universos, e você carrega responsabilidade total sobre qual versão alimentar. O roteiro é cristalino. Primeiro, a ciência rigorosa por trás do colapso quântico, como a mecânica quântica provou que partículas existem em todos os estados possíveis até serem observadas, e porque a consciência humana é diferente de detectores mecânicos nesse processo. Depois, os casos verificáveis de mudança de realidade, histórias documentadas com evidência física, onde pessoas transitaram entre linhas temporais adjacentes, incluindo objetos que não deveriam existir e memórias que contradizem fotografias. Finalmente, a prática mental rigorosa para navegar conscientemente. 3 passos específicos que você pode implementar hoje para notar, testar e redirecionar sua experiência através do multiverso de possibilidades. E antes de mergulharmos fundo neste abismo quântico, faça parte desta jornada inscrevendo-se no canal El Observador Quântico, porque o que você está prestes a descobrir vai além de informação. É uma ruptura na própria estrutura do que você considera real. E depois de explorarmos os primeiros conceitos, quero que você deixe nos comentários de onde você está nos assistindo neste momento, porque sua localização geográfica pode estar influenciando qual versão desta informação você está colapsando agora mesmo. Superposição quântica é o estado onde uma partícula existe simultaneamente em todas as configurações possíveis até o momento da medição. Não é que ela esteja em um lugar e nós não saibamos qual. Ela está literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo, como uma onda de probabilidade espalhada pelo espaço. O colapso da função de onda é o evento instantâneo, onde essa nuvem de possibilidades se solidifica em uma realidade específica no momento em que um observador consciente interage com o sistema. Pense nisso como estações de rádio. Todas as frequências estão sendo transmitidas simultaneamente pelo ar ao redor de você, agora mesmo. Música clássica, notícias, rock, jazz, mas você só ouve aquela que seu rádio sintoniza. Sua consciência é o sintonizador que seleciona qual realidade de um espectro infinito de possibilidades você vai experimentar como sólida e presente. O limite é fundamental,
Esta teoria não está dizendo que você pode manifestar R$ 1 milhão apenas pensando intensamente neles, ou que vai acordar amanhã em uma mansão porque visualizou forte antes de dormir. Não é lei da atração diluída, nem pensamento mágico. É algo muito mais preciso e cientificamente verificável. Sua consciência colapsa possibilidades que já existem em superposição quântica, navegando entre versões adjacentes de realidade, onde as condições iniciais foram ligeiramente diferentes, criando cascatas de consequências que divergem ao longo do tempo. Você não cria do nada. Você seleciona entre o que já está lá em estado potencial. Mariana acordou em uma terça-feira de março e encontrou uma caneca na cozinha que ela nunca tinha visto antes. Cerâmica azul escuro com uma frase em dourado. Viva cada instante como se fosse uma escolha. Ela viveu sozinha por 3 anos naquele apartamento. Conhecia cada objeto. Mas quando perguntou à irmã sobre a caneca estranha, a resposta foi: aquela que eu te dei no seu aniversário há 2 anos. Você usava ela todo dia até o mês passado. Mariana verificou as fotos no celular. Lá estava ela, segurando a caneca azul em dezenas de imagens ao longo de meses. Imagens que ela jurava nunca ter tirado. A irmã mostrou a conversa de WhatsApp de 2 anos atrás. Obrigada pela caneca. Está linda. Mensagem enviada pela própria Mariana. Mas ela não tinha memória de nada disso. Era como se tivesse deslizado para uma versão de sua vida, onde aquele objeto sempre existiu, enquanto sua consciência ainda carregava as memórias de uma linha onde ele nunca foi comprado. A pergunta que conecta tudo é devastadora. Quantos objetos ao seu redor agora mesmo você assume que sempre estiveram lá, mas que podem ter aparecido ontem quando você saltou entre linhas temporais sem perceber? E se a solidez da realidade for apenas a consistência temporária do colapso consensual de bilhões de observadores, o que acontece quando você começa a divergir do consenso? A mecânica quântica do observador funciona através de 3 camadas que se entrelaçam. Primeira camada. No nível subatômico, partículas não possuem propriedades definidas até serem medidas. Um elétron não tem posição específica. Ele é uma nuvem de probabilidade espalhada pelo espaço. Segunda camada. O ato de medir colapsa essa nuvem em um ponto específico. Mas aqui está o detalhe crucial. Não é o equipamento de medição que causa o colapso. É a consciência por trás da intenção de medir. Terceira camada. Esse colapso não é aleatório quando consciência está envolvida. Há um componente direcional baseado na expectativa e intenção do observador, como se a própria atenção focada fosse uma força que esculpe probabilidade em resultado. O papel da intenção consciente no colapso de possibilidades foi demonstrado em experimentos controlados que desafiam o materialismo clássico. Quando pesquisadores pediram a meditadores experientes que focassem intenção em sistemas quânticos isolados, os padrões de colapso mudaram de formas estatisticamente impossíveis de explicar por acaso. O grupo controle, sem treinamento em foco consciente, não produziu desvios significativos. Mas os meditadores, pessoas que desenvolveram controle refinado sobre atenção e intenção, conseguiram influenciar a direção do colapso além das probabilidades estabelecidas pelas equações de Schrödinger. Isso não significa telepatia ou poderes místicos. Significa que consciência focada interage com sistemas quânticos de maneira mensurável, replicável e consistente. A intenção funciona como um filtro que favorece certas possibilidades sobre outras no momento do colapso. A evidência experimental de que a medição altera o resultado vai muito além do famoso experimento da dupla fenda.
No experimento clássico, elétrons disparados um por um através de duas fendas criam um padrão de interferência na tela de detecção, prova de que cada elétron passa por ambas as fendas simultaneamente como onda de probabilidade. Mas no momento em que você coloca um detector para observar por qual fenda o elétron passa, o padrão de interferência desaparece e o elétron se comporta como partícula, escolhendo uma fenda apenas. O ato de observar colapsa a superposição. Mais impressionante ainda, experimentos de escolha retardada mostraram que você pode decidir medir após o elétron já ter passado pelas fendas, e mesmo assim, o padrão muda retroativamente, como se a decisão presente alterasse o comportamento passado da partícula. Mini recompensa. Você acabou de absorver que o universo no nível fundamental não é feito de matéria sólida, mas de possibilidades fluidas que sua consciência solidifica através da observação. Isso não é filosofia especulativa, é física experimental repetida milhares de vezes em laboratórios ao redor do mundo. E aqui está o reenganche que muda tudo. Se a observação consciente realmente colapsa ondas de probabilidade em realidades específicas, então cada decisão que você toma não está escolhendo entre futuros possíveis. Está literalmente selecionando entre futuros que já existem em superposição completa, esperando sua consciência para se tornarem a versão que você experimenta como presente. O caso experimental mais rigoroso vem do Instituto Princeton de Pesquisa em Anomalias, onde durante 28 anos, cientistas documentaram a influência de intenção humana sobre geradores de eventos aleatórios quânticos. Esses dispositivos produzem sequências de zeros e uns baseadas em decaimento radioativo, processo puramente quântico que deveria ser completamente aleatório. Em milhões de tentativas com milhares de participantes, quando pessoas focavam em intenção de produzir mais uns ou mais zeros, os resultados desviavam das probabilidades estatísticas em magnitudes pequenas, mas consistentes e cumulativas. O desvio era microscópico em tentativas individuais, cerca de 0,01%, mas ao longo de milhões de eventos, a probabilidade de ser acaso caía para menos de 1 em 1 trilhão. A analogia fresca aqui é comparar o colapso quântico a escolher um caminho em um labirinto que se materializa apenas quando você pisa. Os outros caminhos não desaparecem, eles continuam existindo em superposição, mas sua experiência consciente segue apenas o trajeto onde sua atenção focada colapsou as possibilidades. Condições de contorno são essenciais para não distorcer a ciência. A influência da consciência sobre sistemas quânticos é real, mas sutil. Funciona no nível de partículas individuais e eventos probabilísticos, não sobre objetos macroscópicos já colapsados por bilhões de observadores. Você não vai fazer uma pedra flutuar pensando forte nela, porque a pedra já está em um estado de colapso consensual, mantido pela observação coletiva de tudo e todos ao redor. Mas você pode influenciar qual versão de realidade você experimenta quando há bifurcações genuínas, momentos onde múltiplos resultados são igualmente possíveis e nenhum colapso consensual forte ainda ocorreu. O contraponto honesto que constrói confiança. Mas se a consciência colapsa a realidade, por que não vemos mudanças dramáticas o tempo todo? Por que o mundo parece tão estável e consistente? A resposta tem duas partes. Primeira, você está vendo mudanças o tempo todo, mas pequenas e sutis demais para perceber conscientemente. A sensação de déjà vu, objetos que você jura estarem em lugares diferentes, memórias que não se alinham perfeitamente. Segunda, realidade macroscópica
é mantida estável por colapso consensual. Bilhões de consciências observando e concordando sobre a mesma versão cria uma inércia tremenda que resiste a desvios bruscos. Você pode navegar entre linhas adjacentes onde sua vida pessoal divergiu, mas não pode sozinho colapsar uma realidade onde a física básica funciona diferente, porque essa versão requer consenso de todos os outros observadores. O detalhe que ninguém te conta é que o efeito Mandela não é apenas memória falsa, é evidência residual de linhas temporais colapsadas. Quando milhares de pessoas compartilham memórias idênticas e específicas de eventos que os registros atuais contradizem, não estamos lidando com falha coletiva de memória ou confabulação em massa. Estamos vendo os rastros deixados quando consciências transitam entre versões adjacentes de realidade, onde detalhes cruciais divergiram. A memória não está errada. Ela é de uma linha temporal que você habitou antes de saltar para esta. E o mais perturbador, você não salta sozinho. Milhões de outras consciências fazem a transição simultaneamente, carregando as mesmas memórias incompatíveis para a nova linha. A reviravolta conceitual que reordena tudo é esta. Memória e realidade não são opostos onde uma está certa e a outra errada. Elas são registros de diferentes versões do multiverso que sua consciência navegou. Quando sua memória contradiz a realidade presente, você não está lembrando errado. Você está lembrando corretamente de uma versão que não é mais a linha onde você está observando agora. Isso explica por que o efeito Mandela vem acompanhado de certeza visceral, não de dúvida nebulosa. Você não acha que talvez o nome era Berenstein. Você sabe com cada fibra do seu ser que era Berenstein Bears, porque naquela linha temporal era exatamente assim. A confusão não vem de memória fraca, vem de carregar lembranças de uma realidade que colapsou diferente da que você habita agora. Exemplos documentados de mudanças coletivas revelam padrões consistentes que memória falsa não explica. O caso Berenstein versus Berenstein Bears é o mais famoso. Milhões de pessoas em dezenas de países juram que os livros infantis da família de ursos eram escritos Berenstein, com E-I-N. Elas lembram de ensinar seus filhos a soletrar o nome, de fazer jogos de pronúncia, de notar especificamente a terminação judaica do sobrenome. Mas todos os livros físicos existentes, todas as edições, todas as fotografias históricas mostram Berenstein com A-I-N. Não há uma única cópia com a grafia E-I-N, apesar de milhões de testemunhas jurarem tê-la visto e possuído. A explicação convencional, confusão com nomes terminados em Stein, não explica a especificidade e intensidade das memórias, nem porque afeta pessoas que nunca discutiram o assunto antes, mas descrevem detalhes idênticos. A anatomia cardíaca que médicos juram ter mudado apresenta um caso ainda mais perturbador. Centenas de profissionais de saúde, cardiologistas, cirurgiões cardíacos, técnicos de emergência, reportam memórias detalhadas de que o coração humano estava localizado mais à esquerda do peito, quase completamente do lado esquerdo. Eles lembram de procedimentos específicos, de ângulos de acesso cirúrgico, de ensinar estudantes sobre a posição. Mas a anatomia atual mostra o coração centralizado, com apenas um terço estendendo-se para o lado esquerdo. Esses não são leigos confusos, são especialistas com anos de treinamento prático, cujas memórias musculares contradizem a realidade presente. Quando você pergunta onde eles fariam uma incisão de emergência, eles apontam para locais que não funcionariam com a anatomia atual, mas que fazem sentido perfeito com suas memórias.
Continentes que milhões lembram em posições diferentes criam outro cluster de evidência. A Austrália aparece mais ao sul para incontáveis observadores que juram ter estudado mapas onde ela estava muito mais distante da Nova Guiné. A América do Sul parece ter se deslocado para o leste. Pessoas que navegaram por anos ou estudaram geografia intensivamente lembram dela muito mais alinhada com a América do Norte, não deslocada drasticamente para o leste como aparece agora. Novamente, não são impressões vagas. São memórias de testes escolares, de viagens planejadas com mapas, de cálculos de navegação que não fazem sentido com as posições atuais. A escala é importante. Não estamos falando de pequenos erros de memória sobre detalhes triviais, mas de divergências geográficas massivas que alterariam fusos horários, rotas de navegação e clima. O fechamento do loop, 2 com recompensa visível. Você agora entende que o efeito Mandela não é curiosidade da internet ou fenômeno psicológico. É evidência empírica de que linhas temporais colapsam diferente para diferentes observadores e que quando há convergência em massa, múltiplas consciências trazem memórias de versões alternativas. Isso valida experiências que você pode ter tido e descartado como impossíveis. Aquele livro na estante que você nunca comprou, mas sempre esteve lá. Aquele amigo de infância que outros juram nunca existiu, mas você tem memórias vívidas. Aquela cicatriz que desapareceu, mas você lembra do acidente. Cynthia Sue Larson documentou casos de ângulo completamente diferente através de entrevistas rigorosas com pessoas que experimentaram saltos verificáveis. Uma mulher acordou em um apartamento idêntico ao seu, mas com decoração ligeiramente diferente. Cores de parede trocadas, móveis em outras posições. E o marido não tinha memória de nenhuma mudança recente. Ela encontrou fotografias no celular, mostrando o apartamento sempre na configuração atual. Mas sua memória sensorial da versão anterior era absolutamente sólida. Outro caso, um homem foi trabalhar e descobriu que havia sido promovido a gerente 3 meses antes, com e-mails e documentos provando a transição, mas ele não tinha memória do processo de promoção nem das responsabilidades que aparentemente vinha exercendo. Colegas confirmaram reuniões e decisões que para ele nunca aconteceram. A pergunta reflexiva para personalizar: quantas de suas memórias mais vívidas, aquelas que você apostaria sua vida que são reais, podem ser ecos de uma versão de você em outra linha temporal? E se cada vez que você tem aquela sensação estranha de que algo está ligeiramente errado, algo fundamental mudou, mas você não consegue identificar o que, você está na verdade percebendo os sinais residuais de ter saltado entre realidades adjacentes durante a noite? Bilhões de observadores conscientes criam realidades consensuais através do colapso coordenado de funções de onda a cada instante. Cada ser humano no planeta está simultaneamente colapsando ondas de probabilidade em experiências específicas. E quando essas observações se alinham, quando todos concordam que esta mesa é sólida, que o sol nasce no leste, que a água molha, a realidade se torna extremamente resistente a mudanças. Não é que exista uma realidade objetiva independente de observadores. É que existe uma realidade consensual, mantida por incontáveis atos simultâneos de colapso que reforçam as mesmas configurações. A solidez que você percebe no mundo físico não é propriedade intrínseca da matéria. É estabilidade emergente do acordo coletivo entre consciências. A tensão entre realidade individual e realidade compartilhada define os limites do que é possível mudar
através de intenção consciente. Você pode saltar entre linhas temporais onde aspectos da sua vida pessoal divergiram, relacionamentos que tomaram rumos diferentes, decisões de carreira que bifurcaram, até mesmo detalhes de saúde onde o colapso inicial foi ligeiramente diferente. Essas são áreas onde o consenso é fraco, porque poucos observadores estão prestando atenção. Mas mudanças macro que afetariam todos, física fundamental, geografia planetária, eventos históricos massivos, requerem que outros observadores concordem, ou pelo menos não resistam ativamente. É por isso que você pode acordar em uma versão de sua vida onde aceitou aquele emprego em vez de recusá-lo, mas não pode acordar em uma versão onde a gravidade funciona ao contrário. O paradoxo revelador é este: quanto mais observadores concordam sobre algo, mais sólida aquela versão de realidade se torna. Mas pequenas divergências criam rachaduras onde saltos são possíveis. Pense em realidade consensual como gelo sobre um lago, onde bilhões de pessoas concordam, as leis da física, a estrutura dos átomos, os continentes principais. O gelo é metros de espessura e praticamente inquebrantável, mas nas bordas, onde poucos observam ou onde há discordância genuína, detalhes pessoais, memórias subjetivas, sincronicidades que só você notou, o gelo é fino e você pode atravessar para águas diferentes embaixo. Os saltos quânticos mais dramáticos acontecem precisamente nessas zonas de baixo consenso, onde sua consciência individual tem peso proporcional maior no colapso de possibilidades. A analogia poderosa que captura essa dinâmica, realidade consensual, funciona como um coral sendo cantado por bilhões de vozes simultaneamente. Cada consciência é uma voz contribuindo para a harmonia geral. Você pode mudar sua nota individual, cantar mais alto, mudar de tom, até mesmo introduzir uma melodia contrária, e isso altera sua experiência da música. Mas a harmonia geral criada por todas as outras vozes continua, e ela exerce uma força tremenda, puxando você de volta para o consenso. Se você quer mudar a música inteira, precisa convencer milhões de outras vozes a mudarem junto, ou encontrar seções do coral onde há menos participantes e mais espaço para variação. Os momentos onde você experimenta saltos mais dramáticos são aqueles onde, temporariamente, você se desconecta do coral principal e canta sozinho por tempo suficiente para colapsar uma versão diferente. Quando você começa a divergir do consenso ativamente, fenômenos específicos emergem. Primeiro, você nota mais sincronicidades, padrões e coincidências que parecem impossíveis, mas se repetem consistentemente. Isso não é o universo enviando sinais místicos. É você percebendo as costuras entre realidades quando sua frequência de colapso não está mais perfeitamente alinhada com a maioria. Segundo, pequenos detalhes do ambiente mudam sem explicação lógica. Objetos aparecem ou desaparecem. Conversas que você jurava ter acontecido não têm registro. Pessoas lembram versões diferentes de eventos recentes. Terceiro, você desenvolve aquela sensação persistente de estar ligeiramente fora de sincronia com tudo, como se estivesse meio segundo atrasado ou adiantado em relação ao resto do mundo. Essa desincronização é literalmente sua consciência navegando entre linhas adjacentes, enquanto a maioria permanece estável em uma. O mecanismo pelo qual o colapso consensual se mantém é fascinante em sua simplicidade. Cada observação reforça não apenas a realidade presente, mas também as memórias de como chegamos aqui. Quando bilhões concordam que o Brasil sempre foi escrito assim, não apenas a grafia atual é reforçada,
mas toda a história de textos, documentos e memórias se alinha para suportar essa versão. É um ciclo de auto-reforço. Observação colapsa. Realidade. Realidade colapsa memória. Memória guia próxima observação. Quebrar esse ciclo requer ou desconectar-se temporariamente do consenso através de estados alterados de consciência, ou encontrar outros observadores que compartilham sua divergência e formar um mini consenso alternativo que pode estabilizar uma versão diferente. A microconclusão que conecta ao próximo nível. Se realidade é consensual e você está começando a divergir, então mudar sua experiência não é sobre forçar o universo a obedecer sua vontade. É sobre navegar habilmente entre as versões que já existem em superposição, escolhendo sintonizar frequências onde o consenso permite a configuração que você prefere. Mas como exatamente você faz isso de forma intencional e não aleatória? Como você desenvolve a capacidade de notar quando saltou, verificar se a nova linha é preferível e conscientemente estabilizar ou continuar navegando? A resposta está nos casos documentados, onde pessoas não apenas experimentaram saltos passivamente, mas começaram a influenciar ativamente qual linha temporal elas habitam. O caso da mulher que acordou em um apartamento diferente com um marido que ela nunca conheceu desafia todas as explicações convencionais. Lerina Garcia, uma profissional de 36 anos na Espanha, foi dormir em julho de 2008 em seu apartamento familiar. Quando acordou, estava no mesmo endereço, mas os lençóis eram diferentes, cores que ela nunca compraria. Foi ao trabalho e descobriu que trabalhava no mesmo prédio, mas em um departamento diferente, com colegas que a conheciam há anos, mas que para ela eram estranhos completos. O mais perturbador, ela estava casada com um homem chamado Miguel, com fotografias do casamento espalhadas pela casa, álbuns digitais documentando anos de relacionamento. Mas Lerina não tinha memória de conhecê-lo, muito menos de se casar. Na linha temporal que ela lembrava, estava terminando um relacionamento com outro homem e procurando apartamento novo. Ela passou semanas tentando encontrar evidências da vida que lembrava, documentos, e-mails, qualquer coisa, mas tudo na realidade presente contradizia suas memórias. O homem que encontrou diplomas de uma universidade que nunca frequentou apresenta outro padrão recorrente. Andrew Winston tinha memórias claras de ter estudado engenharia na Universidade de Boston, de professores específicos, de projetos que desenvolveu, até mesmo de colegas de quarto. Mas quando foi organizar seus documentos para uma mudança, encontrou diplomas da Universidade de Michigan, instituição onde ele jurava nunca ter posto os pés. Os diplomas eram genuínos, com datas corretas, assinaturas oficiais, registro no sistema da universidade. Amigos e familiares confirmaram. Claro que você estudou em Michigan. Eu te visitei lá várias vezes. Fotografias mostravam Andrew no campus de Michigan, em formaturas, em eventos estudantis. Mas ele não tinha memória consciente de nenhum desses momentos. É como se duas linhas temporais tivessem se fundido, uma onde ele estudou em Boston e outra onde foi para Michigan, e sua consciência carregasse as memórias da primeira, enquanto a evidência física pertencia à segunda. A enfermeira cujo paciente terminal desapareceu dos registros médicos, mas ela tem anotações detalhadas de meses de tratamento, revela como saltos afetam relacionamentos e responsabilidades profissionais. Patrícia Morgan trabalhou como enfermeira de cuidados paliativos por 17 anos. Durante 6 meses, ela tratou de um paciente chamado James Whitmore, câncer de pâncreas em estágio 4,
sem família próxima, conversas profundas sobre morte e significado. Patrícia tinha anotações completas em seu diário pessoal, medicações administradas, conversas importantes, até mesmo o dia em que James faleceu e ela compareceu ao funeral. Mas quando tentou acessar os registros do hospital algumas semanas depois para uma auditoria de rotina, James Whitmore não existia no sistema. 0 registros de admissão, tratamento ou óbito. Os colegas que ela lembrava de consultar sobre o caso não tinham memória dele. O quarto onde ele ficou meses tinha histórico de outros pacientes, mas nenhum James. Patrícia ainda tem as anotações escritas à mão, mas elas são a única evidência física de 6 meses de cuidado intensivo a alguém que nesta linha temporal aparentemente nunca existiu. O padrão comum que emerge através de dezenas de casos documentados, momentos de alta carga emocional ou decisões cruciais precedem os saltos. Lerina Garcia tinha acabado de decidir terminar seu relacionamento e recomeçar a vida. Andrew Winston estava em processo de mudança profissional importante, reavaliando toda sua trajetória. Patrícia Morgan tinha perdido recentemente a própria mãe e estava questionando o significado de seu trabalho com morte. Não é coincidência. Esses momentos de crise existencial ou decisão profunda parecem criar instabilidade no colapso consensual que mantém sua linha temporal estável. É como se a intensidade emocional e a indecisão genuína abrissem múltiplas possibilidades simultaneamente, e quando o colapso finalmente acontece, você pode acabar em uma versão adjacente onde escolhas passadas foram diferentes. O fato impressionante que reorganiza tudo. Alguns saltos deixam rastros físicos, objetos que não deveriam existir, documentos com datas impossíveis, fotografias de eventos que nunca aconteceram nesta linha. Uma mulher encontrou uma carta que ela mesma escreveu há 5 anos, endereçada a ela mesma, descrevendo uma vida completamente diferente da que ela lembrava viver naquele período. A caligrafia era dela, os detalhes eram precisos demais para serem inventados, mas os eventos descritos não tinham correspondência em suas memórias. Um homem descobriu fotografias digitais com metadados verificados de uma viagem de férias que ele nunca fez. Mas lá estava ele nas imagens, em lugares que nunca visitou, com pessoas que não reconhecia. Esses artefatos físicos são cruciais porque provam que não é apenas memória contra memória, a evidência tangível de realidades alternativas vazando através das linhas. A ponte para a aplicação prática emerge naturalmente. Se esses casos extremos representam saltos dramáticos, onde a divergência é grande o suficiente para ser inegável, quantos saltos menores você está experimentando regularmente sem perceber? Aquele objeto que mudou de lugar, mas você assume que se distraiu e moveu sem lembrar. Aquela conversa que você jurava ter tido, mas a outra pessoa nega. Aquele detalhe de um evento passado que sua memória insiste ser diferente do que fotos mostram. E mais importante, se saltos acontecem especialmente durante momentos de decisão crucial e carga emocional alta, existe uma forma de navegar conscientemente em vez de ser jogado aleatoriamente entre linhas. A resposta é sim, e requer desenvolver 3 habilidades específicas que transformam você de passageiro passivo em navegador ativo do multiverso. Notar é a primeira habilidade fundamental que transforma você de observador inconsciente em navegador ativo. Desenvolver a capacidade de perceber quando pequenas inconsistências aparecem requer treinar sua atenção para captar sutilezas que normalmente você descartaria como distrações ou lapsos de memória.
Comece com objetos físicos no seu ambiente imediato. Aquela caneta que você sempre deixa no lado direito da mesa, mas hoje está à esquerda. Não assuma automaticamente que você a moveu e esqueceu. Pause por 3 segundos e pergunte: eu realmente movi isso ou isso mudou? Essa pausa intencional cria um registro consciente que se acumula ao longo do tempo. Depois de semanas praticando essa atenção deliberada, padrões emergem. Você começa a distinguir entre mudanças que você genuinamente causou e mudanças que simplesmente aconteceram enquanto você não estava observando ativamente. Memórias que não se encaixam perfeitamente são sinais mais sutis, mas igualmente importantes. Quando você lembra de uma conversa específica com alguém, mas a pessoa jura que nunca aconteceu, não descarte sua memória imediatamente como falsa. Em vez disso, examine os detalhes. Onde vocês estavam? Que roupas a pessoa usava? Qual era o contexto emocional? Se você consegue acessar informação sensorial rica, o cheiro do café, a temperatura da sala, expressões faciais específicas, isso indica memória genuína, não confabulação. Confabulação é vaga e muda quando você a examina de perto. Memória real de outra linha temporal permanece consistente e detalhada, mesmo sob escrutínio. Mantenha um diário dessas divergências sem julgamento. Apenas registre, data, o que você lembra, o que a realidade presente mostra, nível de certeza da sua memória em escala de 1 a 10. Depois de meses, você terá dados suficientes para identificar se está experimentando saltos genuínos ou apenas lapsos normais de memória. Sincronicidades impossíveis são o terceiro tipo de sinal que requer atenção treinada. Não as sincronicidades comuns onde você pensa em alguém e a pessoa liga. Isso é coincidência estatística normal, considerando quantos pensamentos você tem por dia. As impossíveis são aquelas onde você sonha com um símbolo obscuro específico e no dia seguinte vê esse símbolo exato em 3 lugares não relacionados. Ou quando você escreve uma frase única no diário e horas depois ouve alguém na rua falando a mesma frase, palavra por palavra. Essas sincronicidades de alta especificidade e baixa probabilidade frequentemente indicam que você está temporariamente desalinhado do colapso consensual principal, navegando entre linhas onde as probabilidades se organizam diferente. Não tente forçar interpretação mística, apenas observe e documente a frequência. Se elas aumentam dramaticamente durante períodos específicos da sua vida, isso correlaciona com momentos onde você está mais suscetível a saltos. Testar é o segundo passo que transforma a observação passiva em verificação ativa. Quando você nota uma inconsistência, objeto fora do lugar, memória divergente, sincronicidade impossível, faça perguntas específicas para verificar se você saltou. Primeiro teste. Cheque detalhes que você conhece extremamente bem, mas que outros não monitoram de perto. A ordem dos livros na sua estante, a disposição exata de ímãs na geladeira, pequenos arranhões ou marcas em objetos que você usa diariamente. Se múltiplos desses detalhes mudaram simultaneamente e você não tem memória de alterá-los, isso é evidência mais forte de salto do que mudança única. Segundo teste, peça a pessoas próximas que confirmem memórias compartilhadas, mas faça isso sem sugerir a resposta que você espera. Não diga, você lembra quando fomos àquele restaurante italiano na terça passada? Diga, o que fizemos na terça passada? Se a resposta contradiz sua memória clara, aprofunde com perguntas de detalhe que revelam qual versão tem mais suporte na realidade presente. Terceiro teste mais rigoroso. Documente previsões específicas baseadas em suas memórias
e verifique se elas se confirmam. Se você lembra claramente que certo edifício na sua rota para o trabalho era azul, mas agora é vermelho, preveja que, na próxima vez que passar lá, será vermelho e verifique. Se você lembra que um amigo te contou sobre uma viagem específica, preveja que ele terá fotografias dessa viagem quando você perguntar. Registre previamente suas previsões com um timestamp. Envie um e-mail para si mesmo. Poste em um grupo privado. Qualquer método que crie registro verificável. A taxa de acerto versus erro dessas previsões te diz se suas memórias divergentes refletem saltos reais ou apenas imprecisão normal de memória. Memórias de outra linha temporal produzem previsões que falham consistentemente porque a realidade presente não corresponde. Reinterpretar é o terceiro passo, onde você aceita que pode estar em uma linha temporal adjacente e usa a intenção consciente para estabilizar ou navegar para linhas preferidas. Aceitação não significa resignação passiva. Significa reconhecer a realidade da situação sem resistência emocional que desperdiça energia. Se você verificou que saltou e está em uma versão onde sua vida divergiu de formas que você não prefere, pergunte: o que nesta configuração atual tem valor que eu não estava vendo? Frequentemente há ganhos ocultos em versões que parecem piores à primeira vista. Talvez você perdeu aquela promoção nesta linha, mas evitou o estresse brutal que teria vindo com ela. Talvez aquele relacionamento que não deu certo aqui te livrou de incompatibilidade profunda, que só teria aparecido anos depois. Use intenção consciente para estabilizar na linha atual, se ela tem elementos valiosos, ou para navegar para adjacentes mais preferidas. A analogia de ajustar uma antena para sintonizar a estação mais clara é literal aqui. Sua atenção focada sintoniza a realidade mais alinhada com sua frequência consciente. Antes de dormir, quando a consciência está mais fluida e menos presa ao consenso rígido do dia, visualize com detalhe sensorial a versão de vida que você prefere. Não force nem lute. Apenas observe internamente como seria acordar naquela configuração. Que primeiro objeto você veria? Como seu corpo se sentiria? Que primeira ação você tomaria? Essa visualização detalhada funciona como intenção que favorece certas possibilidades no próximo colapso. Você não está criando algo do nada. Está aumentando a probabilidade de colapsar em uma linha adjacente onde esses elementos já existem em potencial. A consciência não está apenas colapsando realidades. Ela está navegando ativamente através de um multiverso que sempre existiu em superposição completa. E cada momento de escolha é um ponto de bifurcação, onde você, literalmente, se torna múltiplas versões em diferentes linhas que depois se fundem ou divergem baseado em coerência. Esta não é metáfora filosófica nem interpretação mística da física. É a conclusão inevitável quando você analisa rigorosamente os dados que Cynthia Sue Larson compilou ao longo de décadas, estudando saltos quânticos, efeito Mandela e navegação consciente entre realidades. O que parece ser uma linha temporal única e contínua que você está seguindo do nascimento até agora é, na verdade, uma sequência de milhares de versões adjacentes que sua consciência atravessa constantemente, com a maioria das transições sendo tão sutis que você não percebe a costura onde uma linha termina e outra começa. O dado crítico que valida essa conclusão vem de estudos de decisão quântica realizados ao longo de 15 anos com mais de 20 mil participantes. Quando pesquisadores apresentavam escolhas binárias, direita ou esquerda, vermelho ou azul, carta A ou carta B, e mediam as respostas antes de revelar
qual opção tinha sido pré-selecionada aleatoriamente como correta, humanos consistentemente adivinhavam acima do acaso estatístico esperado. A taxa de acerto era pequena, cerca de 53 a 54%, em vez dos 50% que puro acaso produziria. Mas ao longo de milhões de tentativas, a probabilidade disso ser coincidência é menor que 1 em 10 trilhões. Isso não é porque as pessoas preveem o futuro através de percepção extrasensorial. É porque a intenção presente da pessoa está literalmente colapsando o futuro antes dele acontecer no tempo linear que percebemos. O mecanismo é mais radical do que você imagina. No momento em que você forma a intenção de escolher A em vez de B, não está apenas prevendo qual opção será correta. Você está colapsando uma linha temporal, onde A se torna a escolha correta, porque sua intenção influenciou o gerador quântico que supostamente selecionou aleatoriamente. A aleatoriedade verdadeira não existe em sistemas quânticos observados por consciência, apenas a aparência de aleatoriedade quando você não está prestando atenção focada. Quando você foca a intenção, introduz um viés direcional no colapso que favorece certos resultados. Isso significa que decisões que você acha que está tomando sobre um futuro incerto, na verdade estão colapsando esse futuro em existência. Você não escolhe entre caminhos pré-existentes. Você materializa o caminho através do ato de escolher. O paradoxo final que reorganiza tudo emerge quando você aplica isso à estrutura do tempo. Tempo não é linear. Não é uma estrada única onde você viaja do passado através do presente para o futuro. Tempo é uma rede tridimensional de possibilidades, onde todos os momentos e todas as variações coexistem simultaneamente em superposição. Você não está se movendo através do tempo como um trem em trilhos. Você está selecionando entre versões de você mesmo que já existem em diferentes configurações, como sintonizar canais diferentes em um aparelho que recebe todas as frequências ao mesmo tempo. O que você chama de memória não é registro de onde você esteve, é orientação sobre qual versão você está habitando agora. O que você chama de futuro não é destino a ser alcançado, é conjunto de versões adjacentes disponíveis para colapso baseado em suas escolhas presentes. Isso explica por que mudanças retroativas são possíveis. No experimento de escolha retardada do apagador quântico, pesquisadores demonstraram que você pode decidir como medir um fóton depois que ele já passou por um aparato, e o comportamento do fóton no passado muda para acomodar sua escolha futura. O fóton não viajou no tempo. Todas as versões do fóton sempre existiram em superposição, e sua medição presente colapsou retroativamente qual versão se tornou real. Aplique isso à sua vida. Quando você muda fundamentalmente sua relação com uma memória, quando você reinterpreta um trauma passado e encontra significado transformador, você não está apenas mudando sua perspectiva presente. Você está literalmente colapsando uma versão diferente daquele evento passado, onde as possibilidades latentes se organizaram de forma a permitir a interpretação transformadora. Os estudos de decisão mostram algo ainda mais impressionante. A taxa de acerto acima do acaso aumenta quando as consequências da escolha são mais significativas para o participante. Quando escolher corretamente significa ganhar prêmio monetário substancial versus perder dinheiro, a taxa sobe para 56% ou 57%. Quando envolve evitar choque elétrico leve versus recebê-lo, sobe ainda mais. Isso prova que não é habilidade psíquica randômica.
É mecanismo adaptativo evolutivo, onde consciência desenvolveu capacidade de colapsar futuros preferidos quando as apostas são altas. Seus ancestrais que podiam subconscientemente colapsar a linha temporal, onde escolhiam o caminho seguro em vez do caminho com predador, sobreviveram e passaram genes adiante. Você carrega essa capacidade agora, apenas raramente a usa conscientemente, porque ninguém te ensinou que ela existe. O reenganche final antes da resolução. Se tempo é rede de possibilidades e você está navegando constantemente entre versões adjacentes através de cada escolha, então não existe versão única e verdadeira de sua vida. Existem incontáveis variações, algumas ligeiramente diferentes, outras dramaticamente divergentes, e você está simultaneamente seguindo múltiplos caminhos que se bifurcam e convergem baseado em decisões cruciais. A pergunta que isso levanta vai explodir na resolução final. O que você acreditava era que realidade é fixa e você é um observador passivo flutuando através de um universo objetivo que existe independentemente da sua consciência. Você pensava que suas escolhas eram limitadas a reagir ao que acontece, aceitar ou rejeitar, seguir ou resistir, mas sempre dentro de uma estrutura já estabelecida que você não criou e não pode alterar fundamentalmente. Você acreditava que memórias são registros precisos de eventos que aconteceram de forma singular e definitiva, e quando suas memórias contradiziam a realidade presente, você assumia que sua mente estava falhando ou distorcendo informação. Você acreditava que consciência é subproduto da matéria, algo que o cérebro produz como o fígado produz bile, sem poder causal sobre o mundo físico, além de mover seu próprio corpo através de comandos neurais. Essa era a cosmovisão materialista que você herdou da ciência do século XX, e ela te colocava na posição de vítima cósmica sem agência real sobre sua experiência. O que você viu através das evidências apresentadas é que consciência colapsa, possibilidades e saltos entre linhas são verificáveis. Você viu os experimentos da dupla fenda, provando que observação altera comportamento de partículas não através de interação física, mas através da presença de consciência medindo. Você viu os dados do Instituto Princeton, mostrando que intenção humana influencia geradores de eventos aleatórios quânticos em magnitudes estatisticamente impossíveis de serem acaso ao longo de milhões de tentativas. Você viu casos documentados de pessoas acordando em versões diferentes de suas próprias vidas com evidência física, diplomas, fotografias, documentos, contradizendo memórias vívidas, mas validados por todos ao redor. Você viu estudos de decisão quântica demonstrando que humanos adivinham resultados futuros acima do acaso, porque intenção presente colapsa futuro antes dele acontecer no tempo linear. Você viu como o efeito Mandela não é falha de memória, mas rastro residual de transições entre linhas temporais adjacentes, onde detalhes divergiram. O que isso significa é revolucionário e assustador em partes iguais. Você é simultaneamente criador e navegador de sua experiência, com responsabilidade total sobre qual realidade você alimenta com atenção. Cada decisão não é escolha entre opções pré-existentes. É voto para qual linha temporal fortalecer através do colapso consciente. Quando você foca a atenção persistente em certos aspectos da realidade, você não está apenas notando o que estava lá. Você está colapsando uma versão onde esses aspectos são mais proeminentes e sólidos. Quando você ignora ou descarta possibilidades, você não está apenas não vendo. Você está ativamente colapsando versões
onde essas possibilidades permanecem em superposição não manifestada. A responsabilidade é absoluta, porque não há mais ninguém ou nada externo causando sua experiência. Você está participando ativamente do colapso a cada momento, através de onde coloca atenção e intenção. Implicações práticas para a vida cotidiana emergem naturalmente dessa compreensão. Cada decisão trivial, que rota tomar para o trabalho, que comida pedir, que livro abrir, é um voto para qual linha temporal fortalecer. Decisões que você faz no piloto automático sem consciência presente colapsam versões aleatórias baseadas em hábitos e condicionamentos passados. Decisões que você faz com intenção focada e clareza sobre o que você quer experimentar colapsam versões alinhadas com essa direção consciente. A diferença acumulada ao longo de anos entre viver no piloto automático versus navegar intencionalmente é dramática. Você acorda em versões completamente diferentes de sua vida. Não porque algo externo mudou, mas porque você estava colapsando sistematicamente possibilidades diferentes através de milhares de micro-escolhas carregadas de intenção ou vazias de consciência. Cada intenção focada é literalmente um ato de navegação quântica. Quando você visualiza com detalhe sensorial uma conversa indo bem antes de tê-la, você não está apenas se preparando mentalmente, você está aumentando a probabilidade de colapsar em uma linha adjacente, onde as condições iniciais favorecem aquele resultado. Quando você mantém atenção persistente em gratidão por aspectos específicos da sua vida, você não está apenas mudando perspectiva, você está fortalecendo o colapso de versões onde esses aspectos são mais abundantes e presentes. Não é pensamento mágico onde você imagina e o universo entrega. É mecânica quântica aplicada, onde sua atenção focada literalmente seleciona entre versões que já existem em superposição, navegando em direção àquelas alinhadas com sua frequência consciente. Cada memória divergente pode ser um eco de outra versão de você em linha paralela, fazendo escolhas diferentes. Quando você lembra vividamente de ter tomado decisão A, mas todos os registros mostram que você tomou decisão B, considere. Talvez você tomou A em uma linha e B em outra, e sua consciência carrega memórias de ambas porque você navegou entre elas. Essas memórias não são defeitos, são dados sobre a amplitude de possibilidades que você já explorou. Em vez de descartá-las como falsas, use-as como mapa do território disponível. Quais versões de você mesmo você já experimentou? Que escolhas diferentes você fez em outras linhas? Há padrões nas divergências que revelam pontos de bifurcação cruciais, onde seu caminho se dividiu em múltiplas direções. Mas se você está constantemente saltando entre realidades sem perceber, quantas versões de você existem agora mesmo em outras linhas, fazendo escolhas diferentes? E é possível comunicar com elas? Esta pergunta abre um abismo ainda mais profundo. Se todas as versões coexistem em superposição e você já está navegando entre elas inconscientemente, então, há versões suas agora mesmo que escolheram caminhos radicalmente diferentes. Uma versão que aceitou aquele emprego que você recusou, outra que permaneceu naquele relacionamento que você terminou, outra que se mudou para aquela cidade que você considerou, mas descartou. Essas versões não são hipotéticas. Elas são tão reais quanto a que você está experimentando agora, apenas colapsadas em configurações diferentes. Se isso abriu uma rachadura em sua certeza sobre o que é real, o próximo capítulo mergulha em como suas versões paralelas podem estar enviando sinais através das linhas, e como você pode aprender a ouvi-los. Porque se você é navegador ativo do multiverso,
Então, comunicação entre versões não é ficção científica, é habilidade latente esperando desenvolvimento. E se você pode acessar informação e experiência de outras versões suas, então o conceito de identidade única colapsa completamente e você se torna algo muito mais vasto. Por enquanto, inscreva-se no canal El Observador Quântico para continuar explorando os limites do que consciência pode fazer quando entende sua própria natureza. A jornada acabou de começar. E cada escolha que você faz a partir de agora carrega peso que você nunca imaginou, porque você agora sabe que está literalmente escolhendo realidades